Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula, né, de projetos do CEP, né, CEP com S. Deixa eu já fazer o compartilhamento da tela que a gente sempre faz. Então, pessoal, a gente mudou o planejamento aqui, né, porque eu não estava lembrando do feriado, né, mas aí eu já avisei vocês há tempo, né, coloquei aqui, pedi para Stephanie colocar aqui isso. Colocar aqui o aviso, né? Então a gente ficou com uma aula a menos, né? Mas assim, a gente precisa de pelo menos três, né? Uma já foi, que foi o da primeira atividade, né? E ela já deixou os rótulos aqui que para ficar mais fácil de postar. Então tá, vamos lá. Na primeira atividade, pessoal, né? Lembra que a gente fez a pastinha nossa? É, inclusive eu já postei já um momento presencial, né? Esse daqui. Falta agora, que vai ser nessa semana, deixa eu ver. Isso, dia 21, ó, vai ser nesse sábado, o segundo momento presencial com vocês, né? Já lembrando que eu já conversei com o professor, né? Já fiz o alinhamento de todas as três atividades, né? Lembrando que essa UC é 16, a última aqui do modo específico 3 e também do curso de técnica eletrotécnica, ela é especial por quê? Porque as atividades EAD são idênticas às atividades presenciais, dado o nível de dificuldade, né? Então, na primeira aula aqui, ó, eu disponibilizei para vocês, ó, pedi para ela colocar essa pasta aqui, ó, em especial de propósito, ó, e todas as normas aqui, ó, que vocês precisam para elaboração de projeto, né? E essa tarefa aqui, o ideal seria que a gente fizesse o projeto, a gente tivesse tempo, você tivesse mais aulas presenciais, só que infelizmente, né, o tempo é curto e para, como se diz, para piorar o combo, né, projeto de CEP é um projeto muito difícil. Ele quase não é, praticamente ele não é visto lá no curso técnico, muito menos no curso de eletrotécnica, né? Então, fica difícil você desenvolver ele do zero. Aí, para piorar mais ainda, não tem livro, né, dizendo um passo a passo como que faz um projeto CEP, né? Você só aprende trabalhando na área, né, o que aconteceu comigo. Daí, os dois documentos essenciais, né, eu já corrigi muitas tarefas aí, acho que só faltam uns três ou quatro dessa primeira atividade, né? Vocês entenderam, eu enviei o arquivo em PDF, né, para vocês fazerem a captura, e o arquivo em DWG para vocês, junto com o professor, né, enviei também uma cópia para ele, juntamente com o professor, poder é, analisar o projeto, né, em sala de aula, né. Também na descrição aqui, eu coloquei o site, né, o CICAP. Coloquei, ó, aqui, ó, o link do site aqui, né? E quando vocês finalizarem o curso, né, já tiverem inscritos no seu conselho de classe, né? O Conselho Federal dos Técnicos, né? O CFT, você vai fazer, geralmente você faz um cadastro em toda concessionária que você for atuar, né? Então, como a gente está aqui no Goiás, né? Geralmente a gente faz aqui pela Equatorial. O meu ainda é da Enel. Tanto que o link era diferente. Era sicap.enel, né? Eu tenho até que ver se eu nem testei meu login aqui, que já faz algum tempo que eu não aprovo o projeto, né? Estou só à frente em obra, em configuração de inversor de frequência, né? Só coisa assim pequena, né? Operacional. Então eu tenho até que ver se o meu login, se minha senha ainda tá valendo, se não, né? Eu tenho que ó, aqui, ó, nessa aba aqui de contatos, ó. A gente entra em contato aqui com o pessoal lá da Enel, né? Central de Análise de Projetos aí. A gente, se eu não me engano, tem um e-mail aqui. Deixa eu ver. É só o e-mail mesmo. O telefone não aparece, né?
Então, você tem que entrar em contato para você fazer o cadastro, né? Refazer o cadastro aí. Então, tá. Então, a primeira atividade, vocês foram, né? Vocês capturaram a tela, né? Da planta de situação, fizeram a captura e colocaram o projeto, né? Opa, e aí, Matheus, bom? Tá abrindo aqui o AutoCAD. E agora vamos para a atividade 2 aqui. Enquanto a gente... Deixa eu ir lá em situação de aprendizagem. Ver se só são esses dois documentos mesmo, isso mesmo. Folha de resposta, atividade 2 e previsão. Ok. Tá abrindo ali o AutoCAD, né? Então, basicamente, vocês, né, fizeram a captura do croquis. Então, vocês basicamente fizeram na atividade 1, né? Fizeram aqui a captura do croquis, porque na folha de atividade 1 só estava o loteamento, né? Aplicaram ele, fizeram a correção lá, tiraram o transformador de 150, porque ele é desperdício. Você conseguiria atingir mais clientes? Sim, com certeza. Né? Ou talvez não, né, não só os 4 quarteirões, mas uns 5 ou 6 aí, mas, né, para fins de projeto, o ideal é você utilizar mesmo o de 75 e o de 112,5 talvez, mas o de 75 é certeza. Beleza. Agora a segunda atividade, por que que eu abri o projeto? Ah, e na aula passada, né, eu mostrei a diferença, né? A gente tem um loteamento real aqui, né? Então, ó, vamos pegar um semelhante aqui, ó, 4 quarteirões, né? Já é diferente desse, igual eu expliquei na aula passada. Esse loteamento ele foi projetado para vocês entenderem o conceito, né? Seria ótimo se a gente tivesse tempo aqui para fazer um por um aqui. Então, eles têm a metragem quadrada igual aqui, a carga alocada para cada um deles vai ser a mesma. Teve um aluno que, como eu estou ministrando muito essas matérias do CEP, eu não sei se foi nessa turma aqui. Teve um aluno, né, que me perguntou se o de 75 ele ia ser suficiente, né? Pegar aqui. O transformador de 75 seria suficiente, né? Até eu peguei a norma aqui, a 05. Que é bom, quando o pessoal faz esses questionamentos assim, até eu simulo a maioria dos questionamentos, mas é interessante. Então, de 75, embora a gente tenha, que eu até comentei, né, que tem o de 30, de 45, mas o 30 e o 45, eles eram utilizados há muito tempo atrás, quando a demanda, né, por potência, em Goiânia e nos seus municípios eram menores, né? Então, a certeza que a gente tem é que essa demanda ela vai sempre aumentando. Mas, por padrão, se eu não me engano, acho que na década de 80, 70, por aí, na rua ficava esse de 45. Depois eles mudaram para o de 75, porque por exemplo, pensa, não precisa ir muito longe não, década de 80 aí, ó,
a gente tinha só o quê? O único equipamento que ficava ligado 24 horas por dia era a geladeira, né? Hoje em dia você tem a geladeira, você tem o telefone, né? Dependendo aí da operadora, né? A Net Claro, hoje é Net Claro, né? Fundiram. E tem aquele surfboard, né? O surfboard para ele funcionar a ligação, né? Como ele não é um cabo aquele RJ45 nem fibra ótica, né? É aquele cabo RCA, né? Só que é no formato coaxial, né? Que a gente conhece para CFTV. Então, para você receber a ligação, porque nem a ligação clássica igual a gente tinha antes, né? Que era uma CCC, uma unidade de comutação de circuito. Hoje em dia, as ligações, por isso que as ligações hoje em dia elas baratearam, porque antigamente você utilizava um circuito da central telefônica para estabelecer uma conversa. Era monocanal. Hoje em dia, na verdade, a ligação ela vem sobre o VoIP, né? O Voice sobre IP. E daí, né, e não é só, você não fica ocupando um circuito. Várias pessoas estão ocupando aquele mesmo circuito e o sinal ele é multiplexado, ele é misturado depois, né, o modem, né, é modular e demodular, é o acrônimo de modular e demodular. Modular é juntar os sinais, ou seja, a ligação minha para o meu chefe, a ligação do fulano com o ciclano e assim por diante. E esses sinais de áudio, eles ficam ali multiplexados. Depois eles chegam no modem, né, e demultiplexa e vai para, né, você pega só o sinal que é seu de interesse, né, que é da conversa. Então, esses equipamentos, eles precisam de energia para funcionar. Antigamente, acabava a energia, lembra dessa lenda urbana? Acabava a energia, mas o telefone, né, ele continuava funcionando, né? Então, você tem o quê? Você tem, por exemplo, o roteador na residência. Hoje em dia é comum o pessoal ter um ar-condicionado, né, mesmo uma residência mais simples. Às vezes, eu já vi até o pessoal utilizando aquele ar-condicionado móvel, que ele tem um tubão assim grandão, ele vem com tipo um cavalete para você colocar na janela, ou então você colocar naquelas portas de duas folhas, né, que ela fecha assim, né? Acho que é francesa que chama. É, ar-condicionado, assadeira de pão. Antigamente tinha uma assadeira, o pessoal acho que nem utiliza hoje mais, uma que você usava na chama do fogão. Hoje em dia, né, a quantidade de equipamentos elétricos que a gente usa numa residência, micro-ondas, forno elétrico. Então, essa demanda, né, ela vai aumentando aí. Aí, antigamente, se não me falha a memória, década de 70, 80 era os de 45. Hoje em dia é o de 75 e é igual eu comentei, né? Tem dois objetivos primários você colocar, né, um transformador, um transformador aqui. O primário é você converter o 13.8, né, para baixa tensão, que é o de utilização, e o segundo ponto é você alimentar diretamente da baixa tensão esses clientes aqui. Se for um grande cliente, aí eu preciso o quê? Preciso de um transformador próprio, uma liberação de carga, aí é outra história, ou seja, não é o projeto de rede de distribuição, né, que serve para alimentar a malha urbana aqui, né? Não só os clientes, mas também tem a iluminação pública. Coloquei nesse cálculo aqui, ó, a iluminação pública. Então, a tarefa, na verdade, essa tarefa de hoje ela é simples aqui, ó. Vamos lá para nossas pasta de atividade, né? Então, a primeira folha aqui, ó, é essa do cálculo de queda de tensão aqui. Se a gente der uma olhada aqui, eu acho que eles até melhoraram esse arquivo, porque antigamente esse arquivo, você abria, por exemplo, a NTC 08,
E lá no final dela, ó, vou até mostrar aqui para vocês. No Nos finalmente dela, se não me engano, é aqui no final mesmo. Isso daqui, ó, essa configuração básica da rede aqui, ó, tá vendo esse triângulo aqui? O triângulo é o transformador e na média você precisa colocar esse transformador assim, ó, num ponto médio. Deixa eu mover aqui. Você precisa pôr ele em um ponto, né? Lógico que não vai ser médio aqui, né? Porque se fosse médio, eu teria que desse ponto aqui derivar para todas as unidades consumidoras que estão aqui, né? E é difícil, porque muitas, né, não estão no alcance direto aqui, ó. Eu teria que andar pela malha, pelos postes aqui, né? Então, o ideal seria eu conseguir um caminho, né? Que é igual o que está explicitado aqui, ó, um caminho aqui, de modo que a queda de tensão, ou seja, a diminuição de tensão, seja dirimida, né? Seja diminuída aí, mais ainda. Ah, essa aqui, ó, tá na penúltima página. Essa daqui, por que que eu estou usando essa norma aqui como referência? Né? Porque muitos, até analistas, eu conheço alguns analistas da Equatorial, né? Que eles trabalhavam para a Celg, depois, quando assumiu a Enel, continuaram trabalhando, agora estão trabalhando a serviço da Equatorial. E basicamente o que me falaram? Eles falaram, ô Pableira, é o seguinte, aqui a gente ainda utiliza essas regras da 08, primeiro porque o nome ele é mais fácil, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, a norma aqui supostamente substituiu essa, foi essa daqui, ó, CNS. Olha só o nome, ó, CNSOM, olha, ó, OMBR MAT 19, matrícula, né? ED. Não, é complicado. Você vem nessa norma aqui, ó, 08, NTC 08, pronta, já é fácil. E daí eu acredito que a Equatorial, acho que ó, também eles chamam de nota técnica, né? Norma técnica 05. Então, essa 05, essa daqui é anterior a essa última versão da Enel, e essa daqui da Celg, né? Quando era Celg, basicamente o que elas têm diferente é o design gráfico. Agora, a teoria em si que está nela é a mesma. Daí, né, eles falaram, pá, a gente usa aqui tranquilo essas antigas aqui, né? Só quando tem, se eu não me engano, a de projeto predial, ela deu uma modificada. Eles até falaram para eu baixar e para eu dar uma olhada aí quando for elaborar um projeto aí. Ele disse que deu modificada quanto à categoria do cliente lá. Se eu não me engano, eles já pulam de monofásico para trifásico. Eles não estão mais nem considerando o bifásico, por exemplo, aqui, né? Aí eu tenho que dar uma olhada lá. Então, o documento antigo desse daqui, ó, ele tá aqui, ó, ele é uma. Eles simplesmente pegaram aqui, ó, fizeram um print screen dessa tabela e colocaram aqui, ó. Aí o que que eu sugiro vocês? Pode até usar essa daqui mesmo aqui, ó. Vocês podem, deixa eu pegar a folha projeto aqui, ó. Básica, ó, essa representação gráfica do circuito do transformador é isso aqui, ó. Aqui está o projeto, né? Lembra que lá na primeira aula eu falei que eu coloquei isso daqui só mesmo a título de curiosidade, porque geralmente num projeto de rede, nem assim, o desenho técnico, né, da rede aqui, ó, a tipo N, né, essa derivação tipo N aqui, normal, e essa aqui rede compacta, ó, essa CE2, geralmente o pessoal no projeto eles não colocam. Eu peguei aqui emprestado um projeto aqui, eu não sei se eu mostrei na última aula, de um colega, ele me passou aqui, deixa eu achar aqui rapidão.
Eu acho que eu mostrei ele na aula passada. É porque é o seguinte, como ele tem. Eu acho que é isso aqui. Como ele tem informação de cliente, ó, esse daqui é o projeto na vida real, né? Ele aparece assim, né? Esse é um projeto que foi apresentado recentemente, né, para aprovação na Equatorial, né? Por que que eu só estou mostrando esse frame aqui? Porque não deu tempo de eu descaracterizar, né? Aí por questões de direito, né, do projeto, né? Eu não posso mostrar outras informações. Aí eu não tive tempo de passar para o AutoCAD, por isso que eu só estou mostrando esse frame para vocês aqui, né? Aí, porque outros identifica cliente, né? Então, o projeto em si, ele aparece desse jeito aqui. E ele não tem detalhes, ele só tem a malha urbana aqui, ó. O que está de magenta, que é o rosa, né? Que o pessoal chama de rosa, é o projeto que vai ser aplicado. O que está de preto aqui com X aqui, ó. Se a gente olhar lá na nossa legenda, ver se eu coloquei na legenda aqui. Não, não coloquei não, porque não é um de reforma. Esse daqui é o de implantação. Quando você tem um X aqui, ele está falando, ó, você vai chegar aqui tá vendo essa linha azul aqui, ó, ela está apontando para esse transformador aqui. Ou, desculpa, para esse poste aqui, ó, menor. Então é o ID, ó, a identificação. Esse, na hora que você digita lá no programa, né, no Progimais, tem um engenheiro lá que a única tarefa dele é quando os projetos são aprovados, é ele catalogar, implantar no sistema. Daí ele utiliza um programa, não sei se vocês já ouviram falar, mas os eletricistas já escutaram bastante. Inclusive é um curso que é ministrado no Senai, chama Mapeu. Não sei se quem está ao vivo aí, Jarbas aí, já ouviu falar desse Mapeu. Esse Mapeu, basicamente, é um programa, vamos dizer assim, ele é gratuito, é como se fosse o Google Mapas. Aí esse Mapeu, ele foi incorporado nos programas lá de GPS da concessionária local, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse desenho aqui, vai pegar a foto realística, né, a foto da planta de situação da região, e jogar esse projeto aqui em cima e fazer a identificação de cada poste. Aí na hora que você coloca lá matrícula 0040 5978, aí vai aparecer esse poste aqui, né, com as características dele, que é a identificação. Ele é um poste de 12 metros, barra 1000, né, que suporta 1000 kg força. É uma rede compacta, é uma CE4, a média tensão, ó, tá vendo que nem média tensão eles estão colocando mais aqui, porque quem conhece já sabe. Pelo nome, ó, esse daqui, ó, eu coloquei bonitinho, ó, para você, o que vocês têm acesso aí, ó. MT, né, média tensão a 13,8 e BT, baixa tensão aqui para vocês identificarem. Mas vocês estão vendo que o projeto da vida real aqui, ele só tem o nome. Na hora que o eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista bate o olho aqui, opa, isso aqui é uma rede de média tensão, uma rede compacta, uma CE4. E aqui esse SI3 mais tá aqui S14, mas é I, viu? É uma rede multiplex, né? Aquela de baixa tensão, em que o neutro é nu e os cabos de fase ficam enrolados, protegidos em volta dele, né? Então, basicamente, esse projeto aqui é uma reforma. Aí eu aproveitei que ele foi reprovado lá e eu pedi para o meu colega, e ele falou: ó, só mostra a parte aqui da infraestrutura para o pessoal do projeto aqui, ó. Então, tem o identificador. Quando o eletricista chega aqui para executar o serviço, ele vai encontrar uma estrutura N1, uma estrutura antiga, e uma estrutura, né? Esse M chama meio beco. É uma meio beco,
é um poste de 10 metros barra 300, que suporta 300 kg força. Então, duas coisas vão acontecer. Ou eles vão, literalmente, com um guindaste hidráulico, arrancar esse poste de 10 metros, ou dependendo, desculpa aí, gente, a garganta já tá ruim. Ou dependendo, eles vão implantar esse poste próximo, né, esse de 12, próximo a esse de 10 aqui. Às vezes ele está tão bem gastado, né, tão bem fincado ali na terra, que não dá para tirar. Aí geralmente, ou você coloca um poste maior, numa altura maior que supera o antigo, e coloca ele alinhado, por exemplo, que aí ele vai ficar mais alto, né? Então você passa o cabeamento todo para a parte mais alta. Ou então, dependendo, uma vez eu estava acompanhando uma obra e era num setor afastado aqui em Goiânia, e o terreno lá era fácil, porque nem calçada direito eles tinham, a calçada estava precisando de uma reforma. Então foi fácil o guindaste hidráulico tirar o transformador, o transformador não, o poste dele aqui e implantar o outro no lugar. E todos os projetos, né, se você for trabalhar nessa área, você vai perceber, né, que a rede antiga, a rede nua, ela está sendo gradualmente substituída por rede compacta. Daqui a um tempo, né, como se diz, o horizonte de eventos é de que não exista mais rede nua, né? Rede normal, AN, a meio beco, a beco total. O ideal é que não tenha mais esse tipo de rede aí, porque ela requer muito espaço. As podas de árvore, elas são muito agressivas. Você tem que literalmente quase arrancar toda a copa da árvore ali para a rede estar funcionando ali sem promover risco aos BA1, né, as pessoas inadvertidas, e até os próprios técnicos aí da área, né, no caso, os eletricistas de distribuição, né? Então, basicamente, você vai ver esse horizonte aí. Então, aí sempre eles colocam e projeto, não sei se vocês, quem já tem o costume aí, perceberam, geralmente a planta arquitetônica ou a planta aqui de situação, eu até coloquei desse jeito no projeto aqui, ó. Geralmente ela ou é branco ou então é um cinza assim bem clarinho, e o projeto em si, ele é colorido. Justamente que na hora que você plota ele, né, ou você pega o arquivo o arquivo em PDF, né? Você consiga o quê? Você consiga identificar tudo que é colorido, né? Tudo que é monocromático, você sabe que já está construído e que você não tem que mexer. Tudo que é colorido, né? Essa azul aqui é a linha de chamada, o rosa aqui, o magenta é o que você vai implementar aqui, ó. Você vai trocar esse cabo, implementar esse outro aqui, ó, um é de 150 aqui, ó, e vai tirar esse barra zero aqui. Existe uma nomenclatura, tem um barra zero, 4/0, que ele tem uma milimetragem característica. Inclusive, ele está na tabela. Eu acho que eu deixei ela disponível para vocês. Não me falha a memória. E tem uma tabela. Aqui é de vão. Tem umas tabelas aqui que mostra. Se eu não me engano, é na 06, é na 07, que mostra a milimetragem da configuração do 1/0, 4/0 e assim por diante. É uma nomenclatura antiga, né, que está sendo aos poucos mudada. Então, vamos a essa primeira etapa da atividade. Então, nesse campo aqui, é para você colocar esse esquema, esse diagrama aqui, ó. Esse diagrama, vocês estão vendo aqui a fórmula aqui, ó, a designação, extensão, carga no fim do trecho, né, em kilovolt ampere, momento elétrico,
esses cálculos aqui, eles foram feitos e eu já deixei já, né, o professor até na aula presencial ele já deve até ter mostrado para vocês, né? E você já tem acesso aí ao PDF, o DWG, né? Então os cálculos foram feitos utilizando o algoritmo aí. Eu vou disponibilizar para vocês o algoritmo para vocês e fazer os cálculos e ver, né, a especificação lá da queda de tensão. Então, basicamente, essa imagem aqui, ó, vocês vão colocar nessa representação gráfica do transformador aqui. Quando ele fala do transformador, do circuito transformador, é todo o circuito que ele atende. Ele está vindo por um tronco aqui, ó. Eu chamei de tronco A aqui, ó. Aí você geralmente você tem a marcação das coordenadas x e y, que você vai pôr lá na RRT ou na RT, né? Dependendo do profissional que está fazendo a anotação, né? A marcação do ponto cartográfico aqui. E aqui que está vindo a alimentação para o transformador que vai o que alimentar esse circuito, sei lá, o circuito 5, circuito 6. Daí eles têm uma nomenclatura para cada um dos circuitos que estão presentes aí na malha urbana. Então, ele é como se fosse um diagrama unifilar, encare ele como se fosse um diagrama unifilar, que tem as distâncias aqui, a demanda é média para cada loteamento. Lembra que eu falei na aula passada? Esse daqui basicamente é um cálculo estatístico, porque eu estou estimando a carga que esse lote, né? Ou seja, é um loteamento. Às vezes não tem nem casa ali, ou seja, você não tem nem cliente. Você não sabe se ele vai ser residencial, né? Que esse é o objetivo, né? De fornecer da baixa tensão direto para o residencial. Você não sabe se ele é industrial. Se ele for industrial, com certeza ele não vai gozar desse transformador aqui. Ele vai ter que, né, ter uma liberação de carga. Se for uma indústria aí, né, ele vai ter um próprio transformador, porque a demanda dele é muito alta. E se for um grande comércio, do mesmo jeito, se for um pequeno comércio, né, então ele vai utilizar desse transformador. Então, quem vai se utilizar desse transformador, desse circuito, só residenciais que têm a carga baixa, né, e pequenos comércios que também, análogo, tem a carga baixa. Então, você não sabe o que esse cliente vai ser, mas você precisa o quê? Dar um horizonte, né? Como se diz, um encaminhamento para saber a carga mais ou menos ali, baseado, né? Daí eles criaram nesses critérios que é baseado no metro quadrado aqui. Só para você ter uma ideia, esse transformador aqui é de 75. Aí um aluno perguntou, não sei se foi da turma de vocês, eu não me recordo. Aí ele perguntou, professor, esse de 75 ele vai tancar são 16 lotes, né, nesses 4 quarteirões, né? Ele vai tancar com certeza aqui, ó, que 16 vezes 1 kVA, né, já está considerando a potência aparente, né? Vai dar 16 kVA, né? Ou seja, 16 ainda sobra o complementar do 75, né? Então a gente fazendo a nossa continha aqui de padaria, né? Não me lembro se foi nessa turma aqui, mas eu achei interessante a pergunta, né? Então, ó, 16, aí, 75 menos 16, ó, ainda vai ter de lambuja 59 kVA, né? Para ele poder o quê? É óbvio que como é um cálculo estatístico, tem cliente que vai usar um pouco mais, ou às vezes um pouco menos, né? Mas de qualquer forma, você tem que ter um cálculo para você embasar. Por isso que projeto de redes é difícil. Ele é difícil não na sua construção. Vocês estão vendo aqui, ó, a construção dele é simples. É só eu colocar poste, puxar a linha aqui como se fosse um diagrama unifilar, fazer essa identificação. É isso. Tem um programa lá, o Proge+, ele faz essa automatização. O problema são os cálculos. Os cálculos é que é o calcanhar de Aquiles. E esse problema é ainda muito maior quando você faz o dimensionamento de uma cidade inteira, quando você faz o dimensionamento de um estado inteiro, né, uma linha de transmissão que vai alimentar, né, uma subestação.
para uma determinada região lá, né? Você tem como se diz, a quantidade ali demográfica ali de pessoas, de indústrias, né? De carga por cliente que eles utilizam, né? Você tem alguns artigos e pesquisas aí da EP, né? Da empresa de pesquisa energética. Então, é basicamente no universo macro, né, de redistribuição, linha de transmissão, geração de energia, você tem que fazer um cálculo estimado, estatístico, para você o quê? Sempre colocar acima, né, ou seja, superdimensionar, para que aquelas unidades consumidoras, né, consigam, né, ter o seu suprimento de energia sem ter prejuízo, né? Principalmente para a concessionária, né? Que é a que faz o maior investimento aí, em infraestrutura. Então, essa primeira etapa é você literalmente, você captura esse diagrama aqui, coloca aqui, lá para aprovação, e o cálculo, né? Você pode simplesmente apagar essa parte aqui, porque é igual eu falei, isso aqui foi um print screen da norma, da tabela aqui, né? Então, você coloca o do quadro de cargas aqui. Eu achei até interessante, teve uma turma que o aluno pegou essa mesma folha aqui, ele aproveitou, mandou essa tarefa, e a tarefa, a parte 2, né, que é a parte do Excel, que eu vou mostrar agora aqui. A etapa 2, vocês vão ficar com raiva agora, porque ela é exatamente essa tabela aqui. Lembra lá de projetos elétricos industriais? Que aí você colocava aqui o formato, o tipo de serviço que você vai fazer, né, as etapas. Você colocava o formato da folha, a quantidade, né, qual que é o estimativo de hora, homem-hora, né, do engenheiro, do projetista, caso ele esteja envolvido nessa tarefa. Então você vai elencar um monte de tarefas aqui. Ou seja, são tarefas análogas, mas diferentes, né? Dada a magnitude, dada a diferença do projeto. Aí você pensa, tô lascado, professor. E agora, José? Calma. Eu peguei, elaborei tanto, eu modifiquei essa planilha aqui, e aí eu vou fazer a mesma pegada aqui, ó. Pedi para, deixa eu ver, não, não é a Mariana, não, é a Steph. Aí eu vou fazer a mesma pegada aqui, ó. Vai postar a aula, né? A aula que está sendo gravada agora, e juntamente uma pastinha com material complementar. Já vou jogar ela aqui, porque aí já vai ser fácil criar essa pastinha para vocês. Eu peguei dois arquivos aqui que eu acho que vai ser importante para vocês e deu uma modificada nele, ele vai servir como modelo. Aí o que que o aluno fez? Ele pegou essa folha aqui, ó, fez a primeira etapa, depois fez a estimativa aqui, ele pegou o print e colocou nessa mesma tarefa. Ficou ótimo. Ele entregou um arquivo só, porém ele fez as duas etapas. Você pode fazer desse jeito, ou pode colocar em dois arquivos separados, não tem problema. Aí eu criei, é igual eu falei, né? Queria eu que a gente tivesse tempo, né, para fazer devagar. Queria eu que tivesse um livro, né? Eu tô vendo que até eu vou ter que escrever um livro, né? Um material aí, um passo a passo, né? Um tutorial, né? Hoje em dia a gente está na mania de tutorial, né? De como elaborar um projeto de rede, um projeto de linha de transmissão, de uma geradora de energia. Porque a gente não existe material, e olha que eu procurei. E os poucos livros que eu encontrei sobre sistema elétrico potência, eles são assim muito vagos. Até os próprios livros que ensinam a fazer projeto predial, né? Ele também, o industrial lá do Mamed, ele dá uma chuva de informações para quem está estudando, né, para o estudante de eletrotécnica, de engenharia, e daí o cidadão ele fica assim meio perdido. É igual aquele meme lá, fica perdido no rolê. Então, eu preparei esses dois documentos aqui. Deixa eu ver, modelo, recurso financeiro.
Aí o que que vai ter na pastinha de vocês? Ó, vai ter esse documento aqui, ó, que vai servir de base para vocês elaborarem aí. E eu vou mandar esse daqui também para vocês. Vamos começar pela primeira. Então, esses dois, ó, vai ter uma pastinha lá, né? Material complementar, atividade 2. Esses dois vão estar lá na pasta. Deixa eu abrir os dois aqui junto para vocês verem. O que que eu fiz aqui, pessoal? Aí, professor, tá diferente do oficial aí. Eu mudei porque como isso aqui é um print screen, né, uma imagem, ele não é, por exemplo, se eu for digitar aqui em cima, ó, ele, né, ele não é uma planilha certinho. Aí o que que eu fiz? Eu criei uma tabela aqui, né, simulando vocês, né, um aluno, aí coloquei lá. Processo, origem, eu inventei, isso aqui é tudo história da carochinha. Olha, processo de origem, o XPTO 01, né? Qualidade Goiânia, Avenida José Seba, eu fui criando aqui. Código do transformador, criei isso daqui. Vou até mudar aqui, ó. Esse AN é Anápolis. Eu vou pôr GN. GN que é Goiânia. Aí GN, aí geralmente é um número lá. Aí tensão primária, né, do tronco lá de onde está vindo, né, a alimentação aqui, né? 3,8, né? Tensão secundária. Aí sempre o padrão, como o nosso monofásico é 220, né? Aí o padrão é você colocar a tensão bifásica barra tensão monofásica. Então a bifásica nossa é 380 e a monofásica 220. O alimentador, ó, um cabo de 50, né? É 3 hashtag, que é 3 cabos aí, de 50, ó, 9,5 milímetros. Subestação, inventei aqui, ó, XPT, chamei ela de XPT, a subestação que tá o quê? Que ela é originária de uma subestação que está vindo nessa direção desse tronco aqui. Aí o que que eu fiz? Ó, print screen, igual lá na primeira atividade. Criei uma viewport aqui, ó. Criei uma viewport e colei aqui, ou então você pode simplesmente printar lá do PDF de vocês e colocar aqui. Cálculo de queda de tensão. Coloquei, eu simplesmente printei aqui, como é um modelo, né, para vocês se basearem, só printei aqui, ó. Printei os quadros de carga com os cálculos aqui, né? Carga calculada, né? 42,3, trafo 75, beleza, né? Com as quedas de tensão aqui. Então esse é o modelo que vocês vão se basear para essa primeira atividade aqui, né? Por isso que eu criei, eu inseri uma nova tabela aqui, né? Porque esse daqui é uma imagem, né? E aí não ia ficar bonito aqui em cima da imagem. Aí eu até mudei porque o design desse daqui, que ele foi capturado direto da norma, ele é mais compacto, né? Coloquei aqui, beleza. Aí até teve um aluno que fez parecido com esse, e daí depois ele printou a planilha aqui, né? Agora, o problema dessa planilha aqui é que você não tem informação nenhuma dos tipos de tarefa típica. Aí, para solucionar esse problema e dar um feedback positivo para vocês, ó, isso aqui eu já vou fechar, provavelmente vocês já entenderam aqui a primeira parte. A segunda parte aqui, agora esse outro que eu vou deixar lá na pasta para vocês. Aí eu fiz de conta que eu sou um aluno, tá? Aí data, né? Execução, aí você coloca o nome de vocês. Eu elenquei aqui, ó, essas atividades aqui, ó. Eu deveria ter colocado o número aqui, né? Deixa eu numerar aqui. 2, 3. Pessoal, já que é modelo, faz direito, né? Me ajuda aí, né? Me ajuda aí, produção.
Então, ó, eu elenquei aqui, ó, oito atividades que comumente, né, quem lida, né, com um projeto, com infraestrutura e de redistribuição faz. Você vai fazer a visita em campo, né? Ou seja, você vai lá em campo, verificar as redes existentes, né? Beleza. Você vai se deslocar, obviamente, né, lá para a empresa, vai pegar o carro da empresa e elaborar o projeto baseado no croquis. Aí você vai lá na rua, aí você olha, não tem transformador, não tem rede vindo desse lado, nem desse, nem desse. Aí, por exemplo, vamos supor que a rede só vinha desse lado aqui, porque é um loteamento novo. Aí você identificou que tem a subestação vindo desse lado aqui. Por isso que ela foi escolhido o tronco A principal de alimentação vindo dessa região, né? Obviamente, né? Poderia ter vindo desse, eu escolhi aleatório aqui. Então, vai elaborar o projeto, ou seja, foi a primeira parte que vocês, né, fizeram lá, né? Pegaram o croquis aqui do loteamento e fizeram a aplicação do projeto, já pensando aonde você vai implantar os piquetes. O que que é o piquete? O piquete é a locação aqui, onde o pessoal, por exemplo, a concessionária, a terceirizada que trabalha, né, em nome da concessionária, né, que ganha, lembra lá a instalação do CEP? Que as empresas elas participam do pregão eletrônico, aí esse pregão eletrônico elas conseguem um contrato por 2, 3 anos, aí dependendo aí da forma do contrato, para prestar serviço num determinado setor ou prestar serviço naquela região metropolitana e assim por diante, né? Então, o pessoal vem aqui, né? A primeira etapa, basicamente, quem está lá no plantão, né, que vai construir, ela está lá no cronograma físico-financeiro, né? Então, a primeira etapa é o quê? Ele vem aqui em campo, né? Depois dele já ter feito a visita, o deslocamento. Aí, detalhe, eu esqueci de mencionar aqui, ó. O cliente, eu coloquei o NIAD aqui, o proprietário, mas assim, o proprietário geralmente é a concessionária de energia local. Então, seria o quê? A Equatorial Distribuição, né? Mas pode ser também uma pessoa física, né? Uma pessoa física que tem um CNPJ. Como assim, professor? Vamos pegar esse cara aí rico aí, ó. Sei lá, o Pablo Marçal aí, meu sósia aí, né? Ele só é um pouquinho mais rico que eu. Então, ele compra um loteamento, né? E ele quer fazer um condomínio fechado. Tem alguns condomínios que eles não são fechados, mas são casas aí planejadas, tipo a lá Iris, né? Daí, ele verifica lá no setor lá de aprovação, de operação centro lá, ele verifica qual que é o cronograma de ações para que essa rede seja implementada nesse loteamento. Só que esse loteamento que ele comprou, ele tá, né, ele até tá dentro da região metropolitana, só que o crescimento urbano, né, ainda não chegou. Então tá faltando infraestrutura de água, né, água e esgoto, tá faltando infraestrutura de energia, por isso mesmo que ele vai pedir, né, essa implantação aqui, né? Só que ele é o dono do loteamento aqui, ele está vendendo e tal, está no empreendimento dele. Então, no primeiro momento, ele vai ser o dono desse empreendimento. Então, quem vai ser o signatário aqui, geralmente, ou é a Equatorial, ou é o CNPJ e o dono do empreendimento, a pessoa. Então, ela vai custear, ou seja, tirar a sucuri do bolso, né? Custear todo o projeto, a implantação aqui, e depois, obviamente, né, ela vai fazer a doação não do loteamento, mas a doação, por exemplo, ele custeou tudo, né, pagou o projeto, ou a concessionária fez né, as terceirizadas que trabalham a serviço, foi aqui, fez a marcação, aí faz a primeira etapa, cava o buraco. Segunda etapa, eles vêm, né, depois da marcação, cavar os buracos aqui.
A segunda equipe vem e planta os postes, né? Vem com guindalto hidráulico e planta os postes. Aí a terceira etapa é a instalação das ferragens, né? Do cabeamento tracionar cabo, implantar a estrutura, né? E também, né, assim, não é concomitante com a terceira etapa, né? Às vezes é, viu? Às vezes, logo na terceira etapa, depois de instalar tudo, eles fazem a conexão da rede aí, né? A parte que seria um comissionamento, né? Ou seja, o primeiro start dessa parte da infraestrutura que vai fazer parte do loteamento aí. Então, ele custeia tudo, né? A parte elétrica, a parte de implantação, e depois ele faz a doação, porque se ainda continuar, vamos supor, ele sendo o signatário, o cliente, qualquer problema que houver nessa rede aqui, é ele que tem que prestar o serviço, né? Então, vamos supor, ele é uma construtora, então ele não tem nem funcionário para isso, né? Para fazer essa manutenção aqui. Então, ele tem que ter um documento lá que aí você, como se diz, você doa essa parte aqui que você, né, mandou implementar, mas tem um motivo, né? Se eu pago toda a implementação de água, né, água e esgoto e de energia aqui, aí obviamente depois vem o pessoal da telecomunicação fazer instalação aqui, né? Eu estou fazendo investimento. Por quê? Porque não tem nada de infraestrutura que chame as pessoas aqui para comprar esses lotes aqui, né? Inclusive, eles vão estar ultra desvalorizados, né? Depois de ser implantada essa infraestrutura, aí sim ele vai estar valorizado, entendeu? Então, os dois clientes, o mais comum é a concessionária local e o menos comum é um investidor aí, né? Então, deixa eu ver, elaboração do projeto, né? Reunião com o cliente, ou seja, ou com a concessionária que já está dentro do cronograma dela de ações, né, para fazer essa expansão da infraestrutura, que é uma expansão natural, né? Agora, se ela não for natural, né, se ela for motivada porque ele precisa vender esses lotes ou as casas, né, ou o condomínio que está aqui, né? Então, ele precisa investir nessa infraestrutura aqui. Projeto arquitetônico. Basicamente, pessoal, o arquitetônico aqui, ele é o que? É a planta de situação aqui, né? Então, como se diz, ele já está, na verdade, ele já está embutido aqui no projeto, na elaboração do projeto elétrico aqui da infraestrutura, né? Projeto das estruturas, ou seja, o eletricista de distribuição, né, que primeiro vai plantar o poste, depois, primeiro cavar o engastamento aqui, né, a valeta aqui, o engastamento, depois plantar o poste, depois instalar ferragens, né, se for um poste circular, igual tá aqui, ó, cinta para poste seção circular, é uma rede compacta, esse aqui é chamado de braço C, ele é uma cruzeta metálica, esses isoladores aqui, ó, são isoladores poliméricos, aqui, ó, tem a chave fusível, e assim por diante, ó. Transformador característico aqui dessa rede aqui, né, um de 75 kVA, e por aí vai, né? Então, você consegue saber a lista de material aqui simplesmente olhando na norma técnica de distribuição, né, local, né? Ou então olhando na NBR. O problema da NBR é que você tem que pagar. Então, é muito mais barato você ir lá na página, né, da concessionária local e baixar as normas técnicas de distribuição local aí. E pasmem, gente, não é para rir, não. Teve uma vez eu estava ministrando aula para um eletricista de distribuição e ele já era eletricista de distribuição há muito tempo, né? Já desses antigos aí. Aí falou, ei, professor, na época, se tivesse essa tal dessas normas que você está mostrando aqui, eu teria ocorrido muito menos problema para mim, né? Então, mal sabia ele, né, que já existiam essas normas, só que era mais difícil, porque a gente não tinha internet, não tinha arquivo em PDF, então, essas normas, e quem executava esse serviço era a própria concessionária de energia. Tanto que você, quando trabalhava como eletricista de distribuição, você começava a trabalhar pelo almoxarifado. Aí lá no almoxarifado tem impresso, né, toda e qualquer norma, né, tem a norma
com desenho técnico das estruturas, com a lista de material aqui, né? E assim por diante. Porque nessa época, né, ou seja, não era não era comum nem ter o curso de eletricista. O curso de eletricista de distribuição, ele não existia, não. O pré-requisito, sabe o que que era? Era você ter coragem e vontade de trabalhar. Ah, não, eu tenho vontade de trabalhar, professor. Então, parabéns, surprise, você é um eletricista. Pelos poderes de Grayskull, você é um eletricista. Olha só, por isso que aconteceu o tanto de acidente que aconteceu, né? Só vontade de trabalhar não vai eximir você o quê? Você dos riscos da eletricidade aí, né? Então, era nas coxas mesmo. A palavra correta era nas coxas, por isso que existia muito acidente, muito mais do que tem hoje, né? Deixa eu ver então, arquitetônico, basicamente é a planta de situação, projeto das estruturas, você consegue adquirir ele no desenho técnico da concessionária local, né? Ou seja, ele foi homologado pela própria concessionária. Esse diagrama funcional aqui, ó, seria esse diagrama aqui, ó, mostrando aqui que você vai colocar lá na primeira etapa lá do cálculo de queda de tensão. E, né, diagrama dos cabos é propriamente o projeto em si, ó. É o projeto elétrico em si, ó, com o ID, né? Esse daqui é porque tem as coordenadas X e Y aqui do projeto, né? Mas basicamente é o quê? É o ID do poste, falando se ele é seção circular ou se ele é duplo T, o tamanho, a carga que ele suporta, se ele tem baixa tensão, se ele tem média tensão. É igual eu mostrei nesse projeto real aí, né? Nem a sigla de baixa tensão ele tem, ele só tem o nome da estrutura. Aí cabe, né, ao deixa eu ver onde que ele está aqui. Aí cabe, né, ao eletricista, ao eletrotécnico que conhece, né? Ele já olha aqui, já bate o olhar, né? Isso aqui é média tensão, isso aqui é rede compacta. Esse nome aqui eu sei qual que é. Ah, SI, né? Isso aqui é uma rede multiplex de baixa tensão. Tá vendo? Ó? Nem o desígnio aqui que é baixa, que é média tensão, ele não tá aqui. Aí o que que eu fiz, pessoal, para ajudar para vocês? Aí eu fiz aqui, eu fiz aleatório aqui, viu? Coloquei o formato. Lembra que quando vocês alimentam a prancha aqui, ó, o Excel, ele já vai fazendo o cálculo aqui automaticamente. Tá vendo a fórmula que já tá aqui, ó? É igualzinho, aquela mesma folha. Aí eu fiz a simulação também do cálculo de queda de tensão. Eu não coloquei todos os cálculos aqui, né? Só coloquei dois aqui para vocês terem ideia. E, né, e vocês tendo curiosidade aí, vocês fazem de todos os ramos aqui, ó. Trecho um, trecho 2, trecho 3 e assim por diante. Já deixei aqui, ó, com a nomenclatura, ó, a nomenclatura aí e as fórmulas, ó, tá vendo, ó? Deixa eu navegar aqui na célula aqui, ó, que é os valores propriamente dito, ó. E onde tem valor, só tem um valor mesmo, que aí você colhe ele lá na tabela lá do quadro de carga, né? E aqui, ó, onde tem fórmula, que é esse daqui, ó, ele pega o quê? Ele pega dados de outras, né, de outras partes aqui da tabela e daí faz o cálculo aqui. Já que eu deixei automatizado para vocês entendendo aqui, ó. Ó, isso aqui também tem fórmula. Tá tudo, ó, com essa, ó, A, B, C, D, ó, o E, G, o I e ainda deixei um cálculo lógico aqui, ó, para mostrar, né, por exemplo, quando você tem transformador próprio, quando é uma residência aí, transformador próprio é uma indústria, por exemplo, o admissível de queda de tensão é na casa dos 7%. Desde,
do circuito mais crítico, né, aquele que tem a potência maior, até o ponto de entrada, né, que é o ramal de entrada lá. E quando você não tem transformador, né, ou seja, você pega direto lá da baixa tensão, que é o caso desse projeto de rede aqui, você tem o admissível aí de 5%. Por que que eu coloquei 3 aqui? Eu nem tô lembrando. É de 5%, viu? Não é 3 não. É porque é o seguinte, ó. Vamos pegar o lote 7 aqui, por exemplo. O 6 aqui, ó. Aí o normal é você entrar ramal aéreo, né? Aí entra aqui na medição, né? Aéreo, desce, vai até o medidor de energia, sei lá, monofásico, e vai e alimenta aqui, né, a unidade consumidora. Aí vamos supor que o circuito mais crítico, ele está, sei lá, nessa posição aqui. Então a arquitetura do local, ela limita aqui, tem uma área que é a área externa, né? E aqui, ó, vamos supor que esse circuito esteja aqui. Então, a queda de tensão vai ser essa metragem desse ponto que eu arbitrei aqui até o ponto de entrada aqui, ó, de entrega aqui. Então, 5% é isso tudo, ó. Aí, se não me falha a memória, mas agora eu tô lembrando, porque eu coloquei 3%. Aí, 3% seria até a medição. Mais especificamente o medidor de energia, né? Ou monofásico, ou bifásico, ou trifásico. Então, 3% até ele, e os 2% restante é do medidor até já que ela é multiplex, né? Então, lembra, não tem aqueles cavalete em forma de U, né? Você corta o cabo, coloca um conector, aquele que o pessoal chama de conector vampiro, né? E aí, o de perfuração, né? Aí você liga ele no cabo energizado, aí fica aquele U para baixo, né? E daí nas pernas ali do U é que você vai acoplando os clientes. Tem gente que chama ele de estribo, né? Então 3% seria daqui, ó, da região mais crítica até chegar no medidor de energia. E os outros 2% até chegar no ponto de entrega aqui, direto da baixa tensão. Então é isso, pessoal. Esses dois arquivos vão estar disponíveis para vocês utilizar de base, principalmente, né, ó, a queda de tensão está nessa aba e o exemplo aqui de passos que você vai seguir, né, desde a visita, né, concepção do projeto até as etapas de implantação, né, que é o quê? Primeiro, fazer o engastamento, né, cavar a valeta. Segundo, você fazer a implantação dos postes que foram escolhidos aí no projeto. E terceiro, montar a infraestrutura de energia, dependendo aí da tarefa, vai ser concomitante, ao final dessa terceira etapa, você fazer o comissionamento, ligar pela primeira vez, ou então vai ser estendido para uma quarta etapa, fazer essa interligação, tá? Então é isso, pessoal. Não esqueça, esses três vão estar lá para vocês. Fazer o registro aqui antes que eu esqueça, galera. Aí na próxima aula, pessoal, a gente fecha com a documentação, a gente vai lá nesse site do SICAP que eu já passei para vocês, dos modelos de memorial descritivo, tá?
eu só mostrar aqui o... Beleza. Agora deu certo aqui, pessoal. Então, a gente se vê na próxima aula, né? Que vai ser a última, né? E assim que, depois do dia 21, né? Assim que já sair as notas de vocês do presencial, eu já faço o lançamento, tá bom? Então tá, pessoal, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula aí.